Oi, eu sou o Arley Oliveira da Playcode e esse vídeo é uma continuação do vídeo sobre fundamentos de desenvolvimento web. Nesse vídeo nós vamos colocar em prática o que foi aprendido no primeiro vídeo. Se você ainda não assistiu esse vídeo, acesse o nosso canal e assista hoje mesmo. Eu vou colocar o link na descrição. Na aula anterior, eu falei sobre o conceito de cliente-servidor e a interação entre cliente e servidor, através de uma requisição, e depois disso o servidor dá uma resposta para o cliente. Eu mostrei também um exemplo, trazendo esses conceitos para o mundo real, e é exatamente esse exemplo que a gente vai programar hoje. Você vai criar um pequeno formulário usando o HTML, depois você vai fazer esse formulário enviar os dados para um servidor, e esse servidor vai ser o responsável por processar esses dados, ou seja, somar esses números. Depois que o servidor somar os dois números, ele vai dar uma resposta com o valor referente à soma dos dois números. Para isso eu vou acessar o Code Anywhere, que está aqui na minha outra janela. E se você ainda não sabe o que é o Code Anywhere, ainda não sabe como configurar, assista o vídeo anterior. Então, continuando aquele mesmo exemplo, que eu dei em vídeos anteriores, eu vou pegar esse código e vou apagar. E aqui no arquivo index.php, que eu vou carregar ele aqui, está em branco nesse momento, eu vou criar essa interface aqui. Então são dois campos de texto e um botão somar. Vamos lá. Então eu vou colocar aqui um HTML. Se você não sabe nada de HTML, tem um livro muito bom, que eu vou deixar um link aí na descrição. É um livro bem voltado para iniciantes e ele tem uma linguagem bem tranquila assim, de entender. É bem voltado para quem não sabe absolutamente nada de código. Então se você ainda não sabe o HTML, é importante você aprender e eu te indico demais esse livro. É um livro digital, na verdade, é um e-book. Você compra, tem um valor bem em conta, valor simbólico. Você compra e vai receber o arquivo no seu e-mail. Voltando aqui, eu escrevi minha estrutura inicial do HTML. Não vou entrar em detalhes, o que significa cada tag dessa. E aqui eu vou colocar o meu primeiro campo de texto. Então, coloquei aqui, depois o segundo. E agora eu vou colocar o botão. Eu vou salvar e vamos ver o que apareceu aqui. Veja que agora a interface ficou bem parecida com aquela que eu defini lá no meu wireframe, tá vendo? Porém, os dados ainda não estão sendo enviados para o servidor. Se eu voltar aqui e clicar no botão, posso preencher aqui 5 mais 3 e clicar em somar. Apesar de dar aquele efeito de clique, não acontece absolutamente nada. Então é isso que a gente vai fazer agora. Eu agora vou definir para onde que esses dados serão enviados. Então, para isso eu vou usar uma tag HTML chamada form. E aqui na propriedade action, eu vou colocar o nome do arquivo para onde eu quero que os dados sejam enviados. Então, eu vou colocar aqui somar.php. Esse arquivo ainda não foi criado, eu vou criar daqui a pouco. E para finalizar, eu preciso fazer duas coisas. A primeira, eu preciso pegar essa tag de fechamento aqui do form e preciso colocar ela em volta dos meus campos. Então eu tenho o formulário aqui que ele abre aqui, tenho dois campos de texto, tenho um botão e aqui tem o fechamento do formulário. Eu também preciso dar um nome para cada um desses campos de texto. Então eu vou usar propriedade name e aqui eu vou chamar de primeiro número. E esse segundo campo eu vou chamar de segundo número. Eu vou salvar esse arquivo e vamos ver o que acontece. Vou dar um refresh aqui, colocar de novo o número 5, o número 3 e clicar em somar. Veja que os dados foram enviados para o arquivo somar.php e os valores que eu defini, que eu digitei lá nos campos, também foram passados, tá vendo? Aqui na URL. Porém, não apareceu nada aqui ainda, deu um erro de não encontrado, porque o meu arquivo somar.php ainda não existe. O próximo passo, eu vou criar esse arquivo e escrever o código que vai fazer a soma desses dois números, que foram enviados aqui para o meu arquivo somar.php.
Voltando aqui no Code Anywhere, é bem simples criar um arquivo, basta eu clicar com o botão direito do mouse, Create File, e vou dar o nome do arquivo aqui, somar.php. Clico em OK. E ele criou o arquivo somar.php vazio. Então agora eu vou realmente criar código PHP que vai rodar no servidor. Então para isso eu preciso abrir e fechar uma tag que a gente chama de tag PHP. Então eu tenho aqui esse sinal aqui, interrogação, PHP, e fecho a tag com interrogação, sinal de menor. E aqui embaixo eu vou colocar o meu HTML. E aqui vai aparecer a minha soma. Então eu vou colocar uma tag H1 aqui. E o resultado vai aparecer aqui. Eu vou salvar e te mostrar aqui o que vai acontecer. Vamos aqui de novo, refresh. 5 mais 3. Então beleza, agora não aparece mais aquele erro, né, de arquivo não encontrado. O arquivo foi encontrado e está mostrando aqui o resultado que eu coloquei aqui entre a tag H1. E veja, tudo que ele me mostra aqui é o meu HTML. Tá ok? Vamos agora escrever o nosso código PHP, que vai mostrar a soma dos dois números. Primeiro número com o segundo número. Para isso eu vou criar uma variável e vou chamar ela de primeiro número. Essa variável vai receber o valor que aquele meu formulário está enviando aqui para o meu servidor. Então eu vou usar um comando especial do PHP que se chama get, e aqui eu vou colocar uma string chamada primeiro número. Vou fazer o mesmo com o segundo número. Get segundo número. E eu vou colocar aqui, vou criar uma terceira variável que se chama resultado. Essa variável vai receber a soma do primeiro número com o segundo número. Tá ok? E esse resultado aqui eu vou substituir pela variável resultado. Então vou colocar aqui php echo para imprimir esse valor, resultado. Então veja, quando o meu arquivo for chamado, for requisitado, ele vai capturar os dados que foram enviados para ele, primeiro número, segundo número, vai colocar isso dentro de variáveis. E depois na linha 5, uma variável chamada resultado, ela vai receber a soma dos dois números. Terminou de executar a parte do PHP, ele interpreta o meu HTML aqui, e aqui novamente ele chama o interpretador PHP, imprimindo a variável resultado. Vamos salvar aqui e vamos ver o que acontece. Vou voltar aqui e vou digitar novamente os números, 5 mais 3. Somar. Veja que ele somou os dois números, 5 mais 3. Se eu colocar outro número qualquer aqui, 3 mais 1, novamente ele somou. Então, para recapitular essa aula e a gente finalizar com o entendimento, né, desses fundamentos do desenvolvimento web na prática, igual a gente viu aqui com o código PHP, eu vou voltar aqui nesse meu diagrama. Então a gente criou, né, uma interface, um formulário que captura esses dois números, e quando eu clico em somar, ele faz uma requisição para o meu servidor, que no nosso caso a gente criou, né, o arquivo somar.php. Então esse servidor ele faz essa operação 5 mais 3, que seria a soma, né, do primeiro número com o segundo número. E esse servidor, que no caso é o arquivo somar.php, ele dá uma resposta para o meu navegador. E essa resposta é a soma dos dois números. Voltando aqui no código, eu tenho aqui a minha interface, que é o meu formulário, né? O primeiro campo está passando, né, o valor primeiro número, e o segundo campo
a gente chamou aí de segundo número. Quando ele clica no botão somar, ele vai fazer uma requisição para o arquivo somar.php, que a gente criou aqui. Quando esse arquivo recebe essa requisição, ele consegue capturar, usando esse comando get, ele consegue capturar esses dois números, primeiro número, segundo número. E aqui na linha 5, ele cria uma variável resultado que tem a soma dos dois números. E depois ele passa essa informação, né, para o meu HTML através desse comando echo aqui, que está intercalando, né, o HTML com o PHP. E quando eu falo cliente-servidor, significa que se eu vier aqui em somar.php e pedir para ver o código, veja que ele só me mostra a parte do HTML, porque esse HTML ele foi baixado no meu navegador, no browser no caso. Mesmo se eu me desconectar da internet aqui, esse valor continua aqui. E veja que tudo que estava entre a tag do PHP, que isso aqui é interpretado no servidor, não aparece no meu código fonte aqui do meu navegador. É por isso que a gente usa, né, a linguagem de servidor, ou PHP, ou o Ruby, C#, Java, qualquer linguagem de servidor vai funcionar da mesma forma. Todos os dados são processados no servidor e são devolvidos, né, ele traz uma resposta para a gente, que a resposta é um HTML que é interpretado pelo meu navegador. E aparece aqui, né, o meu número com a formatação aqui do H1 no caso. O H1 traz um número maior aqui para mim. Se eu mudar aqui para H4, por exemplo, isso aqui é só para você entender um pouco do HTML, e salvar, ele vai aparecer um pouco menor. Tá vendo? Mas isso é só o resultado, porque todos os dados realmente foram processados, então essa soma ocorreu no meu servidor, usando a linguagem PHP. Essa aula serviu apenas para te mostrar esses fundamentos. Então veja que eu não entrei em detalhes aqui do PHP nem do HTML. O HTML, se você quiser aprender, eu já te indiquei, né, aquele livro. E o PHP, para você entrar em detalhes do PHP, eu vou colocar aí na descrição também. Tem várias e várias videoaulas gratuitas que você só precisa acessar o link que está na descrição, colocar seu e-mail e você vai receber essas aulas. São 46 aulas sobre PHP que você vai receber no seu e-mail. Então isso aqui foi só os fundamentos do desenvolvimento web. Tem muito mais detalhamento lá nessas aulas, tá ok? Se você gostou, não deixe de se cadastrar e de assistir as outras videoaulas. Se gostou dessa aula, curte aí, comente e compartilhe com seus amigos. Grande abraço e até mais. Tchau!